No seu lugar eu já teria deixado um like nesse vídeo. E também um comentário. Afinal, tu não quer acordar com seu pé sendo puxado essa madrugada, né? Tô zoando, galera. Como é que vocês estão? Tudo certo? Primeiro de tudo eu queria agradecer pelo tanto de comentário e curtida que a gente teve no último vídeo. Fico muito feliz que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, bora começar mais uma história bem sinistra, daquele jeitão que vocês gostam. Sou policial há menos de um ano. Quando você é o mais novo da delegacia, recebe as piores escalas. Você não faz as coisas emocionantes que aparecem na televisão. Não sai perseguindo os suspeitos por becos nem resolve mistérios complicados. Você fica com um trabalho tedioso, que os mais antigos se recusam a fazer. Organiza o trânsito em colisões leves debaixo de chuva, passa horas em salas de espera de hospital com pessoas alcoolizadas que precisam de liberação médica antes de irem para a cela. E às vezes, você pega o serviço de guarda. Serviço de guarda é exatamente o que parece. Você fica sentado na viatura vigiando uma casa. Na semana passada, fui escalado para ficar estacionado em frente a uma residência num bairro rico e silencioso. Um homicídio múltiplo tinha acontecido ali naquele mesmo dia. Os detalhes do crime eram brutais, até mesmo para os padrões dos detetives veteranos. Uma família inteira tinha sido morta dentro de casa por um invasor desconhecido. Era mãe, pai e 2 crianças pequenas. A violência foi extrema e a quantidade de sangue deixada no interior da casa era tanta que os peritos reclamaram em voz alta na sala de descanso antes do início do meu turno. Os corpos foram removidos no fim da tarde. A equipe forense passou horas recolhendo evidências, tirando fotos e procurando impressões digitais. Às 10 da noite, encerraram o trabalho daquele dia. Lacraram a porta da frente e a dos fundos com a clássica fita amarela da cena do crime. Trancaram tudo e foram embora dormir. A minha função era parar a viatura na rua, bem em frente à casa, e garantir que ninguém cruzasse aquela fita amarela até os detetives voltarem às 8 da manhã. A instrução era simples: permanecer no carro, manter o motor ligado por causa do frio e apenas observar a propriedade. Era para ser as 8 horas mais fáceis e entediantes da minha vida. O bairro estava completamente silencioso. As casas eram grandes, espaçadas umas das outras, separadas por cercas vivas altas e árvores antigas. Os postes emitiam uma luz fraca, projetando sombras longas e móveis sobre os gramados sempre que o vento soprava. Estacionei a viatura do outro lado da rua, desliguei os faróis e me acomodei no banco do motorista. Eu tinha uma garrafa térmica daquelas bem grandes de café. O rádio crepitando baixinho com ocasionais chamadas da central e uma visão totalmente desobstruída da casa escura e lacrada. As primeiras horas passaram exatamente como eu esperava. Tomei café, ouvi o vento arrastando folhas secas pelo asfalto, observei as janelas escuras da casa. Nada se mexia. A estrutura inteira parecia pesada, morta de alguma forma, como um dente podre cravado no meio de um sorriso perfeito de vizinhança. Saber o que tinha acontecido ali dentro poucas horas antes fazia aquele silêncio parecer sufocante. Tentei pensar em outras coisas, mas minha mente sempre voltava à disposição da casa e à violência que havia encharcado o assoalho. Exatamente às 2 da manhã, a atmosfera da rua simplesmente mudou. O vento cessou por completo. O chiado constante baixo do meu rádio sumiu, deixando um silêncio denso e sufocante dentro da cabine da viatura. A temperatura caiu depressa e os vidros começaram a embaçar por dentro. Estiquei a mão para aumentar o aquecedor até o máximo. Quando afastei a mão do painel, ergui os olhos para o para-brisa e uma luz tinha acendido dentro da casa lacrada. Era um brilho amarelo e quente vindo de uma janela grande no 2º andar. Pelo briefing que eu tinha recebido antes do plantão, eu sabia que aquela janela pertencia ao quarto principal, o local principal do ataque, onde os pais tinham sido mortos. Fiquei simplesmente paralisado no banco durante vários segundos, encarando a janela iluminada. A fita amarela na porta da frente continuava completamente intacta. Olhei pelos retrovisores, examinando a rua escura em busca de algum carro estranho, mas não havia nada. O protocolo determina que, se um policial observa atividade suspeita em uma cena lacrada, ele deve investigar uma possível invasão.
Violação de evidência é algo gravíssimo, e ladrões às vezes invadem casas onde tragédias aconteceram, sabendo que os donos não vão voltar. Então, peguei o microfone do rádio e apertei o botão para avisar a central de que eu tinha um possível invasor e estava entrando para verificar. Falei meu número de viatura e a localização. E então esperei a resposta da central. Mas tudo que veio foi apenas um silêncio morto e pesado pelo alto-falante. Não havia chiado, não havia tom automático, não havia nada. O rádio estava completamente morto. Eu xinguei baixinho. Prendi o microfone de volta no painel. Eu não podia simplesmente ficar sentado no carro olhando para a luz. Se alguém estivesse lá dentro destruindo evidências, eu perderia o emprego por não agir. Então eu soltei o cinto, peguei minha lanterna metálica e saí para o ar congelante da madrugada. Fechei a porta da viatura o mais silenciosamente possível. Mantive a mão pousada sobre a empunhadura da arma de serviço presa no coldre da cintura. Atravessei a rua escura com as botas pesadas, praticamente sem fazer barulho no asfalto. Cheguei à entrada da casa. A fita amarela esticada sobre a varanda tremulava levemente, embora não houvesse vento algum. Resolvi checar o perímetro antes de tentar entrar. Fui pela lateral da casa, varrendo com o feixe da lanterna a grama, os arbustos e as janelas do térreo. Tudo estava trancado. Não havia vidros quebrados e nenhum outro tipo de sinal de arrombamento. Então cheguei aos fundos. A porta de trás era uma grande porta de vidro deslizante. A fita da cena do crime continuava cruzada sobre o vidro, mas a porta em si estava aberta por uma fresta mínima. A trava tinha sido destravada de alguma forma. Fiquei de lado, ouvindo com atenção. Eu não escutava nenhum movimento dentro da casa. Estendi a mão, segurei a maçaneta e puxei a porta devagar. Ela correu pelo trilho metálico com um ruído baixo e arrastado. Então eu entrei e novamente acendi a lanterna. O cheiro me atingiu imediatamente. Era um odor metálico espesso, que revestia o fundo da garganta, misturado ao cheiro forte e irritante de água sanitária usado pela equipe forense. Cheirava a cobre cru e intestinos esvaziados. Puxei a gola do uniforme sobre o nariz e a boca, tentando bloquear o pior do fedor. Eu estava na cozinha. O feixe da lanterna iluminou os restos da luta. Cadeiras tombadas, uma grande poça de sangue escuro, já seco, manchando o piso perto da geladeira. Pequenos marcadores plásticos de evidência, numerados em um amarelo vivo, espalhados sobre o balcão e o chão, indicando onde cápsulas e objetos pessoais tinham sido recolhidos. Avancei devagar e com cuidado, confiando no meu treinamento. Limpei a cozinha, a sala de jantar e a sala do térreo. Não encontrei ninguém. O primeiro andar estava completamente vazio. Cheguei à escada de madeira que levava ao segundo piso. A luz amarela quente do quarto principal se derramava pelo corredor de cima, projetando sombras longas e distorcidas sobre o carpete. Saquei minha arma de serviço. Segurei a lanterna com a mão esquerda, apoiando o corpo pesado dela sobre o meu pulso direito para dar firmeza ao disparo. Comecei a subir a escada, pisando nas extremidades dos degraus para minimizar qualquer rangido. As paredes ao lado da escada estavam marcadas com enormes borrões irregulares de sangue seco. Parecia que alguém tinha tentado se arrastar a escada acima, deixando um rastro horrível de mãos ensanguentadas sobre o papel de parede bege. Mantive a arma apontada para cima, observando o patamar iluminado. Cheguei ao topo da escada e entrei no corredor. O quarto principal ficava no fim. A porta estava escancarada. Um abajur sobre o criado mudo tombado era a fonte da luz. Avancei encostado à parede. Cheguei à beirada do batente, respirei fundo, girei rapidamente para dentro do quarto e então apontei a arma. "Polícia, mostre as mãos!" Gritei. Minha voz ecoou pela casa vazia. Ninguém respondeu. O cômodo estava totalmente sem vida. Mantive a arma erguida e entrei de vez no quarto principal. A destruição ali era absoluta. O colchão estava meio fora da cama, encharcado de manchas enormes e escuras. As gavetas da cômoda tinham sido arrancadas e jogadas no chão. As portas do armário estavam destruídas, a madeira rachada e estilhaçada. A quantidade de sangue nas paredes e no carpete era simplesmente absurda. Parecia um matadouro. Baixei um pouco a arma, completamente confuso.
Eu tinha verificado a casa inteira. Não havia invasor, não havia saqueador e as portas do fundo devia ter ficado mal fechada por algum perito distraído. E um timer com defeito ou alguma falha na fiação tinha acendido o abajur. Senti uma certa onda de alívio misturada com irritação. Eu tinha entrado em pânico e adrenalina por nada. Desliguei a lanterna para economizar bateria e prendi de volta ao cinto. Ia sair do quarto, descer, trancar a porta de vidro e voltar ao calor da viatura. Quando me virei em direção ao corredor, um pequeno movimento na parede chamou minha atenção. Parei, fitei o drywall bege perto do armário. Uma gota grossa e escura de sangue repousava logo acima do rodapé branco. Observei aquilo com atenção. A gota parecia ganhar volume, reunindo-se a partir de um borrão maior e seco. E então ela se moveu. Eu fiquei imóvel no centro do quarto destruído, incapaz de compreender o que meus olhos estavam vendo. A gota escura deslizou lentamente para cima pela parede, desafiando totalmente a gravidade. Ela subiu alguns centímetros e então uniu-se a um risco maior de sangue seco. E então o risco inteiro também começou a se mover. Olhei em volta do quarto e o ambiente inteiro estava mudando. As enormes manchas escuras encharcando o carpete começaram a diminuir. O sangue estava meio que se puxando para trás, saindo das fibras do tecido e erguendo-se no ar em pequenas gotas reversas. As gotas cruzavam o cômodo e voltavam às paredes, penetrando na tinta e desaparecendo completamente, deixando o drywall bege limpo e intacto. O pesado criado mudo de carvalho, que estava caído de lado, simplesmente deu um tranco. Ele arrastou-se silenciosamente pelo carpete, voltando centímetro por centímetro, então se ergueu num movimento contínuo e suave, retornando à posição original ao lado da cama. O abajur em cima dele piscou e a lâmpada quebrada se recompôs a partir dos cacos espalhados no chão. Eu vi o colchão destruído deslizar de volta para a cama. As manchas horríveis de sangue desapareceram do tecido, deixando os lençóis brancos, limpos, totalmente esticados. A madeira estilhaçada das portas do armário voou de volta para o lugar, fechando rachaduras e se encaixando perfeitamente nas dobradiças. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Minha mente rejeitava completamente o que estava vendo. Eu assistia às leis da física se partindo dentro de uma casa suburbana. O cheiro esmagador de cobre cru e água sanitária desapareceu depressa, substituído pelo aroma de roupa limpa e spray de baunilha. Em menos de um minuto, o quarto principal estava impecável. Parecia uma foto de revista de imóveis. Não restava vestígio algum do massacre terrível que havia acontecido ali poucas horas antes. A cama estava feita, os móveis perfeitos, o carpete completamente limpo. Foi justamente aquela perfeição absoluta e aterrorizante que quebrou minha paralisia. Dei um passo para trás, em direção ao corredor, desesperado para sair daquela casa. Foi então que eu ouvi um som. Veio do primeiro andar, perto da entrada da frente. Era o baque pesado e inconfundível de uma bota grande pisando no primeiro degrau da escada de madeira. Parei de me mover na mesma hora. Meu coração socou minhas costelas com força, enviando um latejar doloroso até minha garganta. Ergui minha arma novamente, apontando através da porta aberta do quarto, pelo corredor, até o topo da escada. Outro baque pesado, um segundo passo. E então uma voz começou a cantarolar. Era a voz de um homem. Era grave e ressonante. Ele cantarolava uma melodia lenta e simples. Soava como uma canção de ninar antiga. O tipo de melodia que um pai canta para acalmar uma criança chorando. O som subia pela escada e preenchia a casa impecável e silenciosa com um ritmo casual e apavorante. E então, mais um passo. O cantarolar cessou, e o homem falou. Sua voz era calma, quase amigável, e completamente vazia de emoção. Estou subindo agora. Não tente se esconder. Não dificulte as coisas. Apenas fique onde está. Tudo vai acabar logo. Nesse momento, uma onda de terror inundou meu peito. A certeza tranquila na voz dele era infinitamente mais assustadora do que qualquer grito de raiva. Meu treinamento policial tentou dominar o pânico. Segurei a arma com as duas mãos, cotovelos firmes, mantendo a mira alinhada diretamente para o topo da escada. Polícia!
Gritei. Minha voz falhou alto. Pare agora mesmo. Não dê mais nenhum passo. Mostre as mãos ou eu vou atirar. As botas pesadas simplesmente não pararam. O homem voltou a cantarolar a melodia lenta e simples. Ignorava meus avisos por completo. Estava subindo as escadas em um ritmo constante e sem pressa. Eu ouvia a madeira ranger sob o peso dele. Consegui imaginá-lo subindo, cada vez mais perto do segundo andar. O suor escorria pela minha testa, ardendo nos olhos. Meu dedo aumentou a pressão no gatilho. Eu estava pronto para atirar no instante em que uma silhueta humana surgisse no topo da escada. Os passos chegaram ao patamar superior. Meu corpo inteiro se enrijeceu. O cantarolar ficou muito mais alto conforme o homem avançava pelo corredor. Ele vinha em direção ao quarto principal. As botas pesadas pisaram no carpete do corredor, abafando um pouco o som, mas continuando distintas e aterrorizantemente próximas. Ele estava do lado de fora do quarto. Os passos pararam, o cantarolar cessou de repente. Fiquei no centro do quarto impecável, com a arma apontada para a porta vazia. O silêncio era absoluto. Prendi a respiração, esperando que ele dobrasse a esquina. Esperei ver o rosto do invasor. A porta pesada do quarto, que estava completamente aberta, começou a se mover sozinha, rangendo devagar. Fechou um pouco para o corredor e então a maçaneta girou e a porta se abriu totalmente de novo, mostrando todo o corredor. Fixei a mira bem no centro da abertura, mas não havia nada ali. O corredor estava completamente vazio. A luz fraca do quarto iluminava o carpete bege e as paredes nuas. Não havia homem nenhum de botas pesadas. Não havia invasor. Não havia porra nenhuma. Fiquei encarando aquele vazio, os braços tremendo sob o peso da minha arma. Toda a tensão acumulada nos meus músculos se desfez de uma vez só. Soltei um suspiro enorme, baixei a arma 1 centímetro, totalmente dominado pela ausência de ameaça física. Pensei que a casa estivesse pregando peças na minha mente. Pensei que o estresse do trabalho finalmente tivesse me causado uma alucinação auditiva severa. Afrouxei a empunhadura da arma e uma força gigantesca e congelante atingiu violentamente as minhas mãos. Pareceu que alguém tinha acertado meus nós dos dedos com um taco de beisebol. O impacto era invisível, mas a dor foi excruciante. Meus dedos ficaram dormentes na mesma hora, sem qualquer controle. A minha arma foi arrancada das minhas mãos. Eu escutei o metal pesado batendo forte no chão impecável e então deslizou para baixo da cama, completamente fora do meu alcance. Cambaleei para trás, soltando um grito de dor, apertando os pulsos latejantes contra o peito. Olhei desesperadamente em volta do quarto vazio, procurando o que quer que tivesse me acertado. Então vi o canto mais distante do quarto, perto da janela fechada. O ar naquele canto estava se distorcendo, como o calor subindo de um asfalto fervente. Uma forma começava a surgir naquela distorção, e com certeza não era um homem. Era uma massa enorme e emaranhada de carne pálida e machucada. Conforme a forma se solidificava, minha mente simplesmente despedaçou. Eu estava olhando para um amontoado grotesco de corpos humanos fundidos. 4 torsos distintos, uma confusão de braços e pernas quebrados, todos esmagados e derretidos juntos numa única pilha agonizante de carne. Erguendo-se do topo daquela massa havia 4 cabeças, unidas pelas bochechas e pelos crânios. Os rostos estavam esticados e deformados, os olhos arregalados e completamente branco, sem pupilas nem íris. As bocas estavam abertas de um jeito impossível, com as mandíbulas deslocadas. E eles olhavam diretamente para mim e estavam gritando, mas o grito não fazia nenhum som no ar. Em vez disso, a explosão acontecia diretamente dentro do meu crânio. Era uma pressão ensurdecedora e insuportável, um coro de 4 vozes berrando em puro e absoluto terror. Corra! As vozes martelavam em meu cérebro. Saia daqui! Ele está aqui! Corra ou você vai morrer! Corra agora! A pressão na minha cabeça aumentou, empurrando-me para a porta. Não hesitei nem mais um segundo. Abandonei meu treinamento, abandonei até minha arma. Virei e corri. Me joguei pela porta do quarto, lançando-me ao corredor. Eu não olhei para trás. Desci correndo, pulando vários degraus de cada vez.
Quase me atirei escada abaixo e caí no piso do primeiro andar, com as botas deslizando sobre o chão da cozinha. Agarrei a maçaneta da porta de vidro e puxei com brutalidade. Saí cambaleando para o pátio dos fundos. Saltei a grade de madeira e disparei pelo gramado escuro. Contornei a lateral da casa, com os pulmões queimando e o ar gelado rasgando a minha garganta. Cheguei ao jardim da frente e atravessei a fita amarela da cena do crime, arrebentando-a no meio. Só parei quando alcancei a minha viatura. Agarrei a maçaneta, me joguei no banco do motorista e bati a porta, travando as 4 portas no mesmo instante. Fiquei sentado na cabine escura, hiperventilando, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos, e encarei aquela casa. A luz amarela do quarto principal tinha apagado. A casa estava completamente escura e silenciosa outra vez. Não usei o rádio, não pedi reforço. Eu sabia muito bem que, se contasse a central que um fantasma tinha derrubado a minha arma para baixo da cama e mandado eu fugir, eu seria submetido à avaliação psicológica obrigatória e afastado definitivamente do meu trabalho. Então fiquei ali, na viatura, tremendo sem parar, esperando a noite acabar. Esperei por 4 horas agonizantes. Vi o céu passar do preto absoluto para um roxo pálido, machucado, e depois para o azul frio e claro da manhã. O sol nasceu sobre o bairro, lançando longas sombras sobre os gramados. Às 7 da manhã, eu sabia que os detetives e os peritos logo chegariam. Não podia deixar que encontrassem minha arma de serviço debaixo da cama. Um policial perder a arma numa cena isolada é o tipo de erro que encerra uma carreira. Forcei-me a abrir a porta da viatura. Minhas mãos ainda tremiam. Atravessei a rua de novo, passei por cima da fita rasgada e fui até o pátio dos fundos. A porta de vidro continuava aberta e exatamente como eu a tinha deixado. Entrei na cozinha, o cheiro de cobre cru, intestinos esvaziados e água sanitária atacou meus sentidos imediatamente, mais uma vez. Subi a escada devagar, temendo o que eu encontraria. Cheguei ao topo e olhei para o corredor. A porta do quarto principal estava aberta. Então eu entrei. O quarto era de novo um matadouro destruído. O truque tinha acabado. O colchão estava meio fora da cama, encharcado de sangue escuro. As gavetas da cômoda espalhadas no chão, as portas do armário quebradas e rachadas. O drywall bege coberto de borrões horríveis de sangue. Olhei debaixo da cama. Minha arma de serviço estava repousando sobre o carpete ensanguentado, exatamente onde tinha parado depois de ser arrancada das minhas mãos. Ajoelhei, peguei a arma, limpei a poeira do cano na calça do uniforme e a guardei no coldre. Saí da casa, fechei a porta de vidro e voltei para a rua bem no momento em que os carros da equipe de detetives encostavam no meio-fio. Cumprimentei os detetives com a cabeça, assinei o registro de transferência da cena e dirigi de volta para a delegacia no fim do turno. Não contei ao meu superior o que tinha acontecido. Fui para o vestiário, tirei o uniforme e me sentei no banco de madeira, encarando sem expressão a porta metálica do meu armário. Eu me sentia enjoado, vazio e profundamente aterrorizado pela realidade que agora era obrigado a aceitar. Um policial mais velho entrou no vestiário. Era veterano, um homem que patrulhava as ruas da cidade havia quase 30 anos. Tinha marcas profundas ao redor dos olhos e um jeito calmo e silencioso. Ele caminhou até o armário dele, 2 fileiras abaixo do meu, e começou a tirar o cinturão. "Noite difícil no serviço de guarda?" perguntou baixinho pra mim. "Ah, foi tranquilo", menti de imediato, forçando a voz a soar firme. "Só estava frio e entediante." O policial veterano suspirou. Fechou o armário e veio até o meu banco. Sentou ao meu lado. Ele nem olhou para mim, apenas encarou a fileira de armários à frente. "Você não precisa mentir para mim", disse ele. A voz dele era pesada e cansada. "Eu vi a escala. Sei em qual casa você ficou estacionado ontem à noite." Nessa hora eu engoli em seco, olhando para as minhas botas. Eu não conseguia dizer nada. "Deixa eu te perguntar uma coisa", continuou ele, mantendo a voz baixa. "A casa se arrumou sozinha? Como se ela estivesse voltando no tempo?" Minha cabeça se ergueu na mesma hora. Olhei para ele com os olhos arregalados. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido, então tudo que me restou foi assentir. "Sim", eu sussurrei para ele.
O sangue voltou para as paredes, os móveis se moveram e depois alguma coisa subiu a escada. O policial veterano assentiu lentamente, apoiando o cotovelo nos joelhos. É a sua primeira vez, disse ele, quase gentil. Você vai se acostumar, eventualmente. Ou vai pedir demissão. A maioria pede demissão depois da primeira exposição. O que era aquilo? Perguntei com desespero surgindo na voz. O que havia naquela casa? Ele se recostou nos armários. Quando coisas terríveis acontecem em um espaço fechado, violência extrema, terror profundo, você acreditaria se eu dissesse que o ambiente absorve isso? Eu digo, o lugar fica fino, fica marcado, como uma cicatriz do mundo. Ele olhou para mim enquanto falava e estava absolutamente sério. Pois é, existem coisas por aí, ele explicou. Coisas malignas, coisas parasitas. Elas não têm corpo, mas têm fome. Quando o lugar fica fino por causa da violência, essas coisas usam o trauma residual. Elas reiniciam o cenário, repetem os acontecimentos que antecederam o massacre, criando um ciclo perfeito. Usam o eco do crime para atrair novas pessoas para dentro, para se alimentarem de terror fresco. Pensei na voz calma e casual cantarolando aquela melodia, na confiança dos passos que ele dava. Você teve sorte, disse o policial mais velho, levantando-se do banco. Muita sorte. Normalmente, quem é atraído para dentro do ciclo não sai simplesmente andando. Pegou a bolsa e a jogou sobre o ombro. Não fale disso para os chefes, ele avisou. Vão te colocar no serviço interno e obrigar você a fazer terapia. Apenas abaixe a cabeça e continue trabalhando. Ele caminhou até a saída do vestiário antes de abrir a porta, parou e olhou para mim uma última vez. Seja mais cuidadoso daqui para frente, garoto. Agora que você viu o outro lado da cortina, as coisas que estão lá também conseguem ver você. Elas sabem que você pode percebê-las e elas adoram plateia. Ele saiu, me deixando no vestiário silencioso. Estou escrevendo isso agora porque preciso tirar isso da minha cabeça. Ainda sou policial, ainda patrulho as ruas à noite, mas não olho mais para janelas escuras de casas. E se algum dia eu for escalado para vigiar outra cena de homicídio, não vou sair da viatura. Não importa o que aconteça, não importa o que eu veja. Galera, que história doidona, hein? Eu acredito real que quando coisas violentas acontecem em um lugar, o véu desse ambiente fica extremamente comprometido. Não é à toa que a maioria dos filmes de terror, coisas de terror que a gente vê, geralmente partem desse princípio, né? Algo de ruim aconteceu e daí ficou manchado a cena, ficou manchado o ambiente e coisas começaram a acontecer a partir disso. Mas se você tem uma opinião diferente do que pode ter acontecido, bota aí nos comentários. Eu adoro debater esse tipo de coisa, eu sempre vejo todos os comentários. E se você também tem alguma história, alguma creepypasta que você já ouviu ou alguma nova que você sempre quis ver narrada, bota aí nos comentários. Quem sabe o seu pedido não é uma ordem. Valeu, galera, tamo junto. Na hora de dormir não esqueça de cobrir os pés, porque senão o Gabiru vai puxar o pé de vocês de madrugada, hein? Adiós!